Então vamos à mensagem de hoje à noite. O pastor me incumbiu dessa mensagem. Eu tive orando a Deus para que Ele me desse uma palavra que fosse edificante para os irmãos, que edificasse as nossas vidas. E está com mau contato aqui. Então a gente tem esta noite uma mensagem que é uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Primeiro, a gente precisa definir que vida vitoriosa nós estamos falando. Tem muitas pessoas novas chegando na nossa igreja e a gente, aqui nós dividimos em 4 pontos, 4 alicerces, 4 princípios que nós vamos abordar. Uma vida de vitória, como nós sabemos, são várias questões, é um tema bem complexo, mas a gente, para começar, nem está nos 4 itens, nós temos que falar da entrada dessa vida de vitória em Cristo Jesus, que é estar com Ele, estar presente com Ele. Então, ali vocês viram uma família, a alegria de uma família. Hoje a alegria das famílias está sendo abalada, está sendo uma coisa difícil viver em comunhão no trabalho. Há muitas questões que criam muitas dificuldades. Então, primeiro, como é que se tem essa intimidade com Jesus? Então, eu queria abrirmos então em Romanos, capítulo 10. O pastor já leu hoje, mas eu queria que a gente olhasse com nossos olhos esse texto, versículos de 8 a 15. Então, uma vida vitoriosa começa em conhecermos o Evangelho. Temos que ouvir da parte de Deus, da parte das pessoas o Evangelho, aceitarmos este presente de Deus e nos arrependermos, recebermos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, e pela fé em Cristo nós entramos. Nós entramos numa jornada que a gente já está salvo. A salvação, então, lá em Efésios 2, diz que ela não depende das nossas obras. Na versão NTLH, diz que ela não depende dos nossos esforços. Não são esforços que nos levam a Deus. É um presente gratuito de Deus. Então nós entramos. Só que nessa jornada, a gente vê que como que muitas pessoas não conseguem ter uma vida vitoriosa. Então vamos ler Romanos 10, versículos de 8 a 15. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. O pastor aqui, quem estava aqui no início do culto, ele leu essa palavra. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que maravilha. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, nesse texto mostra a posição que nós devemos tomar frente a esse presente de Deus, que é mediante a fé, mediante a nossa entrega ao nosso Senhor, Ele nos dá a salvação, como está escrito aqui no versículo 9: você será salvo. Mas também teve que partir de a gente ouvir essa pregação. Então, para a gente salvar, e a maior bênção que a gente pode receber, alguém teve que nos falar. Dependeu do nosso conhecimento. Você tem que conhecer que existe um plano de Deus para nos resgatar, para reconciliar, trazer de volta o homem a Deus. Então, uma vez
e a gente sabe que para ter a salvação precisa isso, para ter as bênçãos também nessa nossa vida, até chegar na vida eterna, nós também vamos ter uma jornada de conhecimento. E o que a gente faz todos os domingos aqui nos grupos células? A gente conhece mais da palavra de Deus, mais dos princípios de Deus, para nós sermos abençoados nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Em Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então a gente vê, nós estamos convertidos, a minha família, há 7 anos, nós tivemos um encontro com Cristo. Nessa época, de lá para cá, a gente viu muitas maravilhas que Deus fez por nós e por muitas pessoas. Muitas se alegraram, outras desistem da jornada, muitas ainda está aquela coisa muito devagar. Então eu quero trazer essa palavra de vida vitoriosa. Como se tem uma vida aqui que a gente tem prazer de testemunhar desse nosso encontro com Deus, dessa nossa intimidade, dessa nossa caminhada com Deus. Então, uma vez que a gente, para salvar, teve que ter esse conhecimento, eu quero trazer aqui o primeiro princípio. O primeiro princípio: eu preciso conhecer a minha posição espiritual. Acho que é melhor desligar. Eu preciso conhecer a minha posição espiritual. Então, em Efésios 2,4, eu quero trazer essa palavra. Efésios 2, 4 a 6. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O capítulo 2 de Efésios é magnífico para nós comunicarmos a mensagem da cruz. Porque ele dá um raio-x da primeira parte, dá um raio-x em que situação nós estávamos sem conhecer Jesus. E depois tem no versículo que eu li a partir do 4 ao 6, começa com 3 letrinhas muito importantes, que é mas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, apesar daquele estado caótico que nós nos encontrávamos, que está ali nos primeiros 3 versículos, ele diz que por causa do grande amor que nos amou, Ele nos salvou, Ele nos deu a salvação. Pela graça, e ainda no final do versículo diz ainda: pela graça sois salvos. Mas o importante que eu quero salientar nessa noite, essa salvação, eu creio que muitos de nós já experimentou, já está vivendo, sabendo que está salvo. Mas a grande questão é o que está aqui, que eu quero salientar essa noite. Não é uma novidade aqui na igreja, a gente fala todos os domingos, mas eu quis botar 4 princípios da vida vitoriosa para nós hoje nessa mensagem. E diz assim: que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha bem a posição que Ele nos tirou, nos deu através da graça dEle, mediante a fé, Ele deu a salvação, te deu a salvação, e agora Ele te coloca numa posição espiritual de autoridade. É uma autoridade delegada por Ele. A gente tem outra base bíblica para dizer que Jesus, foi dada a Jesus toda a autoridade dos céus e da terra. Mas Ele nos delegou, por iniciativa dEle, que nós teríamos poder através do nome dEle. Então nós estamos assentados à direita de Deus, juntamente com Cristo. É o que diz o versículo 6. Isso muda toda a questão espiritual de quem tem fé que a palavra de Deus é fiel para te salvar, irmão, que você já está salvo, porque a palavra diz que a salvação é mediante a fé, é um presente gratuito de Deus. Então, se você tem essa fé, você tem que ter a mesma fé que você nos lugares celestiais, você está num lugar de comando. Isto é, no mundo espiritual, você tem voz ativa. No nome de quem? No seu nome? Não, no nome de Cristo. Então isso muda toda a questão. Pode ser que você não abriu uma célula hoje,
Pode ter 1000 motivos para não abrir uma célula, justificados, né? Mas às vezes você pode ter medo, não, pode vir uma pessoa aqui, acontecer uma manifestação demoníaca e eu não sei como eu vou lidar. Mas aqui na palavra diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, isso aí muda toda a questão espiritual de uma pessoa. Isto na realidade é uma realidade que nós estamos assentados com Cristo. Porque se a gente tem fé, isso aqui a palavra é fiel, nós estamos salvos, porque a palavra diz que nós estamos salvos, e a palavra diz que nós estamos nesta posição espiritual. Então, se você tem isso, já que isso é uma realidade, por que muita gente não vive? O melhor exemplo que eu vejo para isso, bem simples, é tipo alguém que tem uma coisa, mas não toma posse daquela coisa. Isto é, nunca vai ter mesmo de fato. Então, o exemplo mais simples é alguém que, não vou nem questionar a fonte, mas alguém deposita na sua conta R$1 milhão. De fato, de direito está lá, né? De direito está lá aquele crédito na sua conta. Se você nunca for lá no banco, ou nunca preencher o cheque e usar aquele talão, aquele cheque para sacar daquele crédito, você realmente teve, de fato, acesso àquele presente, no caso? Não. Então, se Deus me coloca nessa posição espiritual, e se você não toma posse, não se apropria dessa questão, desse presente que Ele lhe deu, dessa posição que Ele está lhe dando agora, juntamente, de acordo com esse versículo, você está aquém daquilo que Deus pode, fazer na sua vida, porque você vai exercer a sua vida espiritual totalmente diferente, quando você não toma posse dessa verdade, dessa realidade. Então nós temos que crer nisso, irmãos. Senão a gente vê pessoas assim que às vezes ficam pedalando, não só nessa igreja, em todas as igrejas tem as pessoas mais fracas. Por isso o título dessa mensagem: uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Então a primeira verdade, eu preciso conhecer a minha posição espiritual. Em João 3,31 diz: quem vem do céu está acima de todos, quem é terreno fala das coisas aqui da terra. Eu pergunto agora, você está reinando sobre as circunstâncias? Porque nós nascemos agora com a salvação, nós nascemos da parte de Deus, nós viemos do céu, a linguagem bíblica. Então agora, isso equivale, quem já andou de avião sabe que é uma questão de relatividade. Quando a gente está lá em cima, eu não digo tão em cima quase a gente não identifica nada, e às vezes só vê nuvens. Mas quando a gente está numa certa distância, daqui a alguns poucos quilômetros, a gente vê as coisas aqui da terra muito pequenas. Quando você consegue ver um automóvel, ele é minúsculo. Um ônibus não faz muita até diferença. As pessoas então mal se enxergam. As ruas ficam uns risquinhos assim, porque nós estamos numa outra posição, muito longe relativamente. Agora aqui em nível espiritual, quando você tem se enxerga nessa posição espiritual, num lugar de autoridade, num lugar que você tem poder, no nome de Jesus, você aí vai viver acima das circunstâncias. É o que está em João 3,31. Quem vem do céu está acima de todos, quem é terreno se importa com as coisas aqui da terra. Então você vai ficar muito atribulado com uma perseguição, até espiritual, ou até no trabalho, lá, alguma pessoa que lhe persegue. Você vai ficar muito atribulado, você vai ficar muito abatido, porque você está ligado muito às coisas aqui da terra. Quando você puder clamar ao teu Deus, ao nosso Deus, você puder comandar no mundo espiritual, a sua vida muda totalmente a trajetória da sua vida. Então, quando você está nessa posição, os problemas, a luta e até os demônios se tornam pequenos. Quando você sabe o amor de Deus que tem por você, o posicionamento espiritual que você tem, então essa é toda uma questão de se tomar posse, se apropriar. Eu queria então, nesse princípio, se a gente pudesse repetir
uma frase que diz assim: eu sei que estou, podemos repetir? Eu sei que estou assentado juntamente com Cristo nas regiões celestes. Tomo posse desta minha posição que recebi pela graça do meu Senhor. Não foi por nenhum mérito nosso, mas a partir... desculpa, não foi nenhum pelo mérito nosso, é a falta de prática. Não foi nenhum mérito nosso, mas Ele nos delegou aqui como embaixadores dele. O embaixador, já pensou você ser embaixador e não ter nenhum poder no local que você está? Você não tem nenhum poder de representar o seu país naquele local. Então Jesus nos deixou aqui como embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo. E por isso o poder que Ele nos concedeu. Então esse é o primeiro princípio. É muito importante, irmão. A gente vê pessoas que não vivem esse princípio, não conseguem orar por ninguém. Vem alguém doente, ele não consegue abençoar ninguém, às vezes não consegue abençoar a própria família, nem uma esposa, porque ele não se deu conta da posição que Deus o colocou. Mas eu creio que nessa noite você vai sair daqui dizendo: não, eu sou embaixador de Cristo. Não vai ter nada que eu possa fazer, que eu não possa fazer, porque Jesus disse: vocês farão coisas muito maiores do que eu. Glória a Deus. Olha o poder que Ele nos deu, o poder que Ele te deu, irmão. Glória a Deus. Então, o segundo princípio: eu preciso aprender a morrer. Agora pegou pesado. Eu preciso aprender a morrer. Então, a base bíblica é Romanos 6,8, que diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha bem, quando Jesus morreu naquela cruz, o sangue dele derramado, né, foi propício a Deus, foi aceitável a Deus em troca dos nossos pecados. A partir dali nós fomos salvos, como já se falou aqui. Mas naquela morte, quando a gente se converte, nós temos aquela natureza pecaminosa, aquela natureza adâmica. Ali simbolicamente eu também morri. Tanto que o próprio batismo diz em Colossenses, não precisa abrir, 2,12, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então o batismo simboliza aquilo que já tinha acontecido na salvação. Quando nós entregamos a nossa vida, confessamos Jesus diante dos homens, diante de Deus, que Jesus é o nosso Senhor, ali nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, como nós viveremos com Ele, como está em Romanos 6,8. E também está escrito ali, Colossenses 3,5: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então isso é interessante. Então, espiritualmente, nós temos o velho homem da natureza adâmica, ele ficou lá pregado na cruz, junto com Jesus, morreu junto com Jesus. E nós ressuscitamos quando Jesus ressuscitou. Então agora eu sou nova criatura. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então isso aí é interessante, uma história que eu vi do pastor Ed Leo, lá da Indonésia, um pastor bem conhecido de grupo Células, que ele conta que viu uma vez uma criança matar uma galinha, e só tirou a cabeça da galinha, e deixou ela no chão, ela estava no chão e tirou a cabeça da galinha. E ele contou, quase 2 minutos, aquela galinha ficou andando ainda, toda tonta ali, mas ficou andando no pátio, por reflexo. O sangue estava quente dentro dela ainda, ela sem cabeça, juridicamente ela não tinha vida. Aqui tem advogados, a vida está no cérebro, né? Quando tem a morte cerebral, já dá para tirar os órgãos. Ela não tinha nem a cabeça, e ela ainda estava se movendo.
Diz mais que as baratas, se você tirar só a cabeça de uma barata, alguém já experimentou isso? Elas podem viver por até 3 dias. Eu não vou imitar aqui como é que a barata fica, né? É uma barata tonta. Mas pode ficar 3 dias para lá e para cá tonta, sem a cabeça. A morte já está decretada. Mas tem uma outra espécie que pode ficar muitos anos sem a cabeça adâmica. 15 anos sem a cabeça adâmica e está se movendo ainda. Que classe, que espécie é essa? Crente que não sabe ainda a posição que está em Cristo Jesus, espiritualmente, e também não sabe morrer. O velho homem dele nunca morre. Ele está escrito, ele não se apossou dessa morte também. Não se apropriou dessa morte. Não, aquele que tinha os vícios, aquele que só tinha pensamentos, o padrão todo dele estava errado, como a gente vê lá em Efésios, capítulo 2, os 3 primeiros versículos que eu já citei aqui. Já está escrito como que ele era, mas que ele já morreu, também está escrito. Só que ele não morre nunca. É pior do que aquela barata, né? E fica, evidentemente, sofrendo aquela luta, né? Do velho homem, do novo homem. Então, é uma inconstante. A família sofre, ele sofre e a igreja sofre. E às vezes a gente tem uma luta, os pastores o que sofrem com essas pessoas que não sabem morrer. É anos de sofrimento. Então, a gente tem aqui pode passar o próximo. Ah, não, saiu de novo. Um versículo bem conhecido é Lucas 9, 23, que diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus chamando os apóstolos para seguirem ele, mas deu essa condição: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, olha o que quer dizer: a si mesmo se negue. Não tem atalho, irmão, irmã. Temos que escolher fazer, é pela graça só, não é na sua força. Não lembre-se que você, se lembre que você não está mais sozinho, né? É só pela graça. Vem através do nosso posicionamento, da intimidade com Deus, da revelação do Evangelho completo, pleno, da oração, do jejum. Nós temos que negar a nossa vontade. O próprio Pai Nosso, Jesus nos deixou ali, né, consignado. A cruz, ali cita que nós temos que levar uma cruz. Não é a sogra, não é o trabalho, que a minha cruz é aquele trabalho, né? Não é um filho que está rebelde na adolescência, não. A cruz, o que era a cruz na época de Roma ali, na época do Império Romano? Quem era para alguém muito perigoso. E ele próprio carregava a cruz. Isto é, simbolizava que quem levasse a cruz significava que ele ia morrer. Jesus estava dizendo aqui: leve a sua cruz, isto é, vá para a morte. Nós temos que morrer o nosso velho homem, é o segundo princípio. Nós temos que aprender a morrer. Então, e é dia a dia, é diariamente. Não pensa que eu decidi morrer hoje, amanhã eu tenho que morrer, senão meu velho homem, todo dia eu não posso deixar ele se levantar na minha vida, na sua vida. É só você que pode fazer isso. Infelizmente não são os pastores, não são os discipuladores, não é um líder de célula, é você que tem que tomar essa decisão. É só você, é só de você essa responsabilidade. Você se apropria da graça de Deus, toma posse das verdades espirituais, no caso aqui, que você já morreu por Cristo, você é nova criatura, mas só que essas realidades só vão se materializar na sua vida se realmente você escolher diariamente ter essa postura. Se você ter essa noção e praticar isso, você vai se apropriar. Vai vir a tentação, vai vir alguém que vai, né, me provocar. Eu vou dizer: não, isso eu respondia, o velho homem respondia dessa maneira. Mas o novo homem vai ficar, às vezes nem tem que responder, tem que ficar quieto.
Amém? Então, é uma escolha diária, é muito dolorido. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então aqui nós temos a segunda declaração que eu quero propor, livremente a vocês, repetir comigo, e diz assim: eu preciso escolher diariamente a ter uma mentalidade de morte e a me apropriar desta morte, para que a nova criatura tenha uma vida vitoriosa. Amém. Então, você agora sabe que aquilo era coisas do velho homem, da velha mulher. Se por acaso a pessoa, por um acidente, deixar alguma vida ali, aquela barata, dar uma mexidinha ali, a primeira coisa, já pede perdão para o marido, para a esposa. Aquela questão do velho homem, o mais rápido que você puder, fazer o conserto das coisas que o velho homem estragou, mais beneficiado você vai ser. Amém. Mais vitorioso você vai ser. Quanto mais demorar de você consertar os erros do velho homem, mais tempo você vai ficar sofrendo, mais tempo você vai deixar de se alegrar, você vai se entristecer, você vai deixando de consertar as coisas do velho homem, você vai deixar, a sua vida espiritual vai entrar em decadência. Você vai ficar com menos vontade de ler a Bíblia, de vir na igreja, de escutar uma mensagem, de escutar um louvor, porque se o velho homem começar a dominar você, lá onde dominava, não é? Olha, o diabo vai nas mesmas tentações, nas suas fraquezas, é na minha fraqueza que ele vai tentar novamente. Se era no trânsito, que lá a gente se exaltava, é lá que ele vai colocar as pessoas e vai nos colocar em teste ali também, sabendo que as nossas fraquezas são aquelas, e se nós cair naquelas armadilhas, a nossa vida vai ser difícil a gente se alegrar e dar testemunho. Então, ter uma vida vitoriosa é ter uma vida de testemunho diário. É diário, você vai tentar, se você é casado, se você é solteiro, você tem alguém para compartilhar, diariamente você vai dar testemunho. Eu profetizo na sua vida, que você vai dar diariamente testemunho. Então aqui já fica o segundo princípio consignado. O primeiro, eu sei a minha posição espiritual. Eu estou acima das circunstâncias. Eu me lembro do avião, os problemas estão lá embaixo, ficaram pequenininhos. Agora eu sei também que eu tenho uma nova criatura agora. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Eu agora sou nova criatura e eu me apossei. Você declarou, você faz questão agora de destruir o velho homem, deixar ele pregado lá na cruz. Você já levou a cruz, é um sinal de morte, agora você está numa vida. Jesus nos prometeu, lá em João 10:10, que ia nos dar uma vida e vida em abundância. Será que alguém voltando ao velho homem, aqueles amigos vendo o mesmo comportamento dele, a mulher se entristecendo com ele, aquele homem vai ter vida em abundância? Vai adiantar ele orar, fazer jejum? Tem gente que acha que vai orar, mas ele sai na rua, continua sendo no trânsito a mesma pessoa. Até aconselho tirar o peixinho do carro, porque o trânsito é um lugar perigoso. Para dar testemunho é perigoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro princípio, eu preciso renovar a minha mente. Amém? Amém. Romanos 12:2. Vamos abrir? Romanos 12, versículo 2. É maravilhosa a palavra de Deus quando a gente consegue colocá-la em prática. E esse princípio é maravilhoso quando a gente consegue colocar em prática. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então, a gente precisa então mudar os nossos pensamentos, a nossa imaginação, né? Isso é nossa responsabilidade. Parece que disso a gente não quer ter muita responsabilidade. Parece que está num padrão do automático, não é mesmo? Os pensamentos, como eles vêm, né? Agora mesmo você pode estar pensando tanta coisa aí, né? Uma pesquisa com homens normais, pesquisa americana, demonstrou que os homens, nosso gênero aqui, pastor, nós temos 200, em média, né, 200 homens normais, 240 pensamentos por dia relacionados ao sexo. Já pensou? Isto pode não ser pecado se soubermos tomar as rédeas de nossos pensamentos. Por que ocorre tanto pensamento nesta área? Pela exposição que a gente tem, né? Hoje até tá de carro, os outdoor, na televisão, na internet, tu vai num site, não é pornográfico, tu vai num site de notícias, tem o Clique RBS, sempre tem uma, não quero fazer propaganda aqui para entrar em pornografia, muito pelo contrário, mas tem ali uma mulher quase seminua. Se você entrar ali, vai ver várias fotos. Quer dizer, o cristão nem vai entrar ali, mas tu está vendo as notícias, tem uma mulher seminua ali. Como é que não vai vir o pensamento? Então, o problema todo é nós controlarmos os nossos pensamentos. Agora, será que isso é uma coisa tão difícil assim? Eu quero que Deus me ajude aqui, que eu possa colocar para você que você pode controlar o seu pensamento. Então, eu estudei várias coisas aqui. Eu queria fazer um teste com vocês. Eu queria que vocês me ajudam? Tá. Eu vou fazer um teste, o seguinte: vocês fecharam os olhos, poucos segundos. Todo mundo fecha os olhos. E agora vamos imaginar que eu tenho um limão aqui. Cada um tem um limão na sua mão, que eu dei um limão para cada um. Vocês cortaram no meio o limão agora, um limão bem suculento. Já imaginou cortando no meio o limão? Já imaginou levando ele na altura da boca, abrindo a boca, espremendo agora o limão, bem azedo na sua boca? Está imaginando? Está imaginando? E agora entra ali e bebendo aquele limão. Então você pode abrir os olhos. Quem teve maior volume de saliva? Quem teve? Eu tive. Então você vê que uma palavra consegue mexer na sua imaginação aí e mexeu com uma glândula do seu corpo. Aquela coisa amarga ali, você salivou. Eu vou fazer um outro teste, também rápido. Eu vou contar até 3, você fica parado aí, né? A partir do 3 você vai contar 4 até 20, tá? Então eu vou começar agora. Cada um só no pensamento. Você conta de 4 a 20. Todo mundo em silêncio, mas contando de 4 a 20. Eu vou contar então. 1, 2, 3. Agora diga o seu nome em voz alta. Agora. Você parou de contar o pensamento? Como é que pode? Então, uma palavra interrompeu o pensamento, teve o poder. Então, nós vamos ter que usar essa característica como nós fomos feitos, que Deus nos fez. Então, quando você vier um pensamento de uma área totalmente distorcida na sua vida, e você vê que não pode entrar, ficar dando fertilidade àquele pensamento, o que você pode fazer? Falar, porque você aprendeu, eu aprendi estudando aqui, e se eu falar, eu interrompo aquilo que eu estava pensando. Então, o que a gente pode falar? Aproveitar, homens, pode ter inúmeros pensamentos, estamos sujeitos. Quem sabe a gente aproveita essas 240 oportunidades para ter mais intimidade com Deus, dizer: Jesus, eu te amo,
Jesus, eu te quero. Amém. Jesus, como é glorioso estar contigo. Eu estou pensando, eu posso estar pensando coisas de vingança, coisas que vai me deixar doente. Pensamentos vêm de recorrendo de coisas que alguém me fez mal, e aquilo fica me fazendo mal, aqueles pensamentos. E se você começar a declarar palavras de amor para essa pessoa, não, Jesus eu amo, e em Cristo Jesus eu amo essa pessoa, em Cristo Jesus eu abençoo essa pessoa. Aquela recorrência não tem como permanecer junto com o seu falar, não é verdade? Amém. Então, uma palavra muda tudo. Uma palavra, por isso que Tiago, lá, capítulo 4 de Tiago, diz que a vida e a morte estão no poder da palavra, está na sua boca. Então, a gente costuma ajudar na célula as pessoas a dirigir até aos seus filhos as palavras. Como elas são, né, pode ser bênção e pode ser maldição, as nossas palavras. Então, é muito importante a gente usar agora esse recurso da bênção. Então, se eu tenho esse padrão, eu tenho que renovar minha mente. E a coisa mais complicada de renovar a mente é essas nossas tribulações. Todo dia nós temos, né, coisas ruins que chegam ao nosso conhecimento, né? E quando nós somos afetados, os pensamentos vêm. Eu não sei se vocês são diferentes de mim. Aquilo tende a ficar, né, recorrendo na minha mente. Aquilo tende a ficar ali. Se alguém falou mal de mim e eu sugo aquelas palavras, ficam retumbando em mim. E você não fica? Aquela mágoa, quanto mais próxima a pessoa, ou a pessoa que mais você confiava, aquilo dói mais. E às vezes na igreja dói mais ainda. Aqui nos irmãos, mas como é que pode vir de um irmão? E se você ficar aquilo deixando aflorar e aflorar na sua mente, aonde é que vai chegar isso? Como é que você vai cumprir os mandamentos de Cristo, de amar até os perversos, orar pelos perversos, amar aos que não merecem, né? Ele diz que amar aqueles que merecem, que vantagem tem? Como é que você vai atingir esse nível de exigência de Cristo, se a sua mente fica recorrendo àquelas coisas negativas? Agora, se você souber interromper os pensamentos, eu creio que a partir dessa noite, você, quando vier esse padrão se repetindo de coisas negativas na sua mente, você vai declarar coisas boas, você vai mudar o seu pensamento, você vai ter um outro padrão de pensamento, e eu creio que Deus vai te dar até amor para essas pessoas. Aqueles problemas, vai ser que nem a gente falou antes, vão ficar pequenos, agora eles vão ficando monstros, quando a gente vai repetindo na nossa mente. A nossa mente está com essa poluição. Então, primeiro, substituir por pensamentos bíblicos e bons, né? Aproveitar aquele momento para cultivar intimidade com Deus, falando coisas de amor para Deus. Você pode usar a sua boca, que é o leme da sua vida, né? Falando palavras de fé. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho que estar acostumado. Se a gente não tiver o recurso da palavra de Deus, nós estamos roubados, nós estamos muito maus. Se nós conhecemos a Bíblia, nessas horas de dificuldade que nós vamos dizer, eu sou mais do que vencedor, né? Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você vai mudar o seu padrão, vai interromper aquele padrão de pensamento, quando você vê, nem se dá conta, e os problemas vão ficando pequenos. Então, por isso que a Bíblia fala, o Salmo 119, né, que é longo, ele fala de a gente meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. O Salmo 1 fala, né, em vários lugares fala, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Esse é um pilar, é um princípio de ter uma vida vitoriosa. Ficar ruminando aqueles pensamentos. Como que eu vou tomar posse das boas, agradáveis e perfeitas vontades de Deus para a minha vida? Que está em Romanos 12, 2. Como é que eu posso renovar minha mente se eu não sei dominar meus pensamentos? Então, a gente não pode se entregar para essa questão, não, os pensamentos vêm e eu não consigo me dominar. Isso não é algo que o cristão hoje, se Deus não desse esse poder a nós, essa qualificação a nós, de dominar os nossos pensamentos, mudar o padrão desses pensamentos,
ele não deixaria que Paulo consignar em Romanos capítulo 12, versículo 2, para que nós não nos conformeis com essas coisas, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual é a chave para se transformar? É na mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Aqui vem a terceira frase, que se você é livre, você quiser repetir, que diz assim, pode repetir: eu preciso saber renovar a minha mente para experimentar o melhor de Deus na minha vida. Eu digo uma coisa para vocês, irmãos, coisa íntima. Eu costumo contar na célula, agora não vai ser tão íntima. Às vezes a questão é tão difícil que a gente foi afrontado, o problema é tão grande que eu não consigo dizer: Jesus, eu amo essa pessoa, ou eu não consigo, aquela coisa repete tanto que eu só tenho uma frase que eu consigo: Jesus, eu te amo. Aí eu repito essa frase até Deus começa a me dar amor por aquela pessoa, porque eu não consigo, eu não consigo dizer: Jesus, eu amo aquela pessoa, eu perdoo aquela pessoa. Tem momentos que a gente não consegue. Tem uma coisa que eu sei: Ele é digno. Ele é digno, irmão, de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso amor. Então eu sei que você pode. Se eu posso, você pode. Você pode dizer: Jesus, eu te amo Jesus, eu te quero Jesus, eu te amo Jesus. O seu pensamento não é outra coisa, é só honrando esse nosso Jesus. Ele vai se encher tanto a nossa mente desse amor de Jesus, que começa a respingar em nós, começa a transbordar em nós, quando nós vemos aquela pessoa: é tão pequena aquela coisa, quem sabe ela fez isso porque teve algum problema, aconteceu alguma coisa. Eu digo assim, às vezes, eu falo isso na célula, eu não consigo, eu podia dizer para vocês: não, eu sou muito espiritual, eu consigo perdoar todo mundo na primeira vez. Tem situações que é muito difícil. Eu creio que você está entendendo também, já tem passado por isso. Eu estou dizendo só a maneira que eu faço. Você use o seu recurso, que Deus vai lhe mostrar. Eu só tenho esta frase, é uma pequena frase, mas ela faz toda a diferença para mim. Meu padrão muda totalmente. Amém, irmãos? Amém. Desculpe a boca seca. O quarto princípio: eu preciso crer nas promessas de Deus. Amém. Interessante isso aí. Eu tive que ir, aqui eu sei que tem advogados, eu tive que ir procurar o que era uma expressão a maior ad minus, que quer dizer quem pode mais, pode o menos. Isso é um argumento jurídico, né, desses laudos, dessas questões jurídicas, muito é usado. Mas por que eu fui estudar? A Bíblia tem muita recorrência desse argumento. Vamos ver um exemplo do como é que funciona esse argumento no nosso cotidiano. O que é mais provável, levantar 100 quilos ou levantar 80 quilos? Levantar uma academia, um peso. Mais provável levantar 80 quilos. Logicamente, se alguém consegue levantar 80 quilos, certamente logicamente que levantar 80 quilos é muito mais provável. É uma pergunta que não precisa nem ter feito para vocês. Mas se alguém já levantou 100 quilos, certamente levantará 80 quilos. Não é evidente? Então, por isso que essa expressão latina, a maior ad minus, é um argumento que o que pode mais, pode o menos. A Bíblia fala um versículo bastante conhecido, que usa essa argumentação, Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Isto é, aqui é mais, o que é o mais improvável aconteceu, que é Deus se preocupar com a erva do campo, que um dia tem, no outro dia já não existe. Deus se preocupou, e a Bíblia diz:
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Que fé vocês têm? Isso que o versículo estava dizendo, Jesus está dizendo, que fé vocês têm se Deus veste a erva do campo, veste os lírios do campo, não vai te vestir? Você vai ficar sempre ansioso para o que, depois ele fala para a comida, fala para todas as coisas, que se Deus dá comida para os pássaros, não vai dar comida para você? Se Deus era muito mais improvável ele não se preocupar com pássaros, mas já que ele se preocupou com pássaros, se preocupou com flores, você vê o argumento, o mais simples, que era se preocupar com o homem, porque ele fez todas as coisas, os pássaros, a Bíblia diz que foi para o homem. E se ele, então olha o argumento, se Deus é por nós, quem será contra nós? É um argumento. Se Deus, que é o maior, ele está do nosso lado, outra coisa menor, nós vamos se abater, nós vamos ter medo. E agora eu quero que vocês abram então em Romanos 8:32, porque esse argumento aqui também é um argumento lógico que pode mudar a sua vida. Romanos 8:32, está ali na tela. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha o argumento aqui de novo na Bíblia. Ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, que é a primeira parte, vemos que aqui é o mesmo tipo de argumentação. Se Deus teve o poder e a disposição de entregar o seu próprio filho, aquele que ele tinha comunhão total, aquele que estava lá na glória, ele deixou aqui morrer por nós, os pecadores. Esse era o mais improvável. Isso ele fez. Será que resta alguma dúvida para alguém aqui nessa sala que ele deixaria de fazer o mais fácil, que é dar todas as coisas? É o que o argumento está dizendo aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Muitos dizem, até eu pensava também antes de conhecer a Cristo, que quem matou Cristo foram os judeus, foram os romanos. O que esse versículo diz? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Aqui está claro que foi Deus que entregou ele, que Deus que cobrou a vida de Cristo para nos comprar, para nos resgatar. Então usou aquelas pessoas como um instrumento, mas Jesus foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Ele se entregou como um sacrifício em meu lugar e em teu lugar. Então aquele que não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou. A segunda parte, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dar todas as coisas é o mais fácil. Você já se deu conta disso? Tudo que a gente pede é o mais fácil para Deus, porque se ele já deu todas as coisas. Então a gente vivendo nessa dúvida, né? Muita gente tem as dúvidas, mas eu passo lutas, mas aqui está dizendo, nos dará graciosamente com ele todas as coisas, até as lutas, para mostrar para ele, para nós e até para o diabo que nós somos mais que vencedores. Quando que a gente cresce mais? É nas dificuldades. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós temos a certeza que Deus está preparando, usando caminhos que às vezes a gente não entende. Eu estava lendo um livro sobre o sofrimento, o problema do sofrimento, do C.S. Lewis, um grande escritor inglês, filósofo também, cristão, e ele deu um exemplo que me chamou muita atenção, um exemplo bem simples, do relacionamento de Deus com os homens. A Bíblia fala também dá exemplos de relacionamento, né, citando o paralelismo de Deus com os homens, que é no caso do noivo e da noiva, todo mundo conhece, mas ele deu um que não está na Bíblia, é o relacionamento de um homem com seu cão, seu cãozinho de estimação. E eu achei tão interessante quando alguém resolve adotar um cão de estimação.
ou ele compra, hoje vai numa feira, escolhe o cão, né, um filhotezinho, um filhote lá para comprar. Qual é a finalidade que alguém resolve ter um cão de estimação? É que o cão ame ele para amá-lo. Amém. Então, alguém sai de casa, vai, escolhe numa feira, tem vários cães, os cães nem estão se apercebendo dele ali, ninguém está dando bola para ele ali, os cães que estão disponíveis, ele fica olhando assim, fica escolhendo quem que eu vou amar. É assim que eu... Talvez não é bem assim o raciocínio dele, mas no fundo, se a gente interpretar toda aquela situação, aquele relacionamento que vai se criar ali, ele está à procura de amar um animal. E ele escolhe um que ele vai, né, se doar para aquele animal, ele vai dar tudo para o bem daquele animal. Hoje, os animais movimentam bilhões de dólares no mundo inteiro, esse relacionamento do animal com o homem. E nesse exemplo, C.S. Lewis fala sobre o sofrimento que ele está falando. Porque todas as coisas que Deus nos dá, Ele nos deixa até passar pelo sofrimento. Então é importante essa mensagem que eu li para trazer para os irmãos. Que o cão não está nada amestrado ainda, né? Ele vem para casa com aquelas coisas, recém-nasceu, estava ali, foi vendido, chegou na casa de alguém que quer começar a amar ali, né? Está disposto a amar aquele cão. E até ele faz uma pergunta no livro: será que esse cão, nos primeiros dias, se ele pudesse raciocinar, ele ia imaginar que aquele dono fosse mais um Deus ou um demônio? A pergunta, quando ele fez, me chocou, né? E ele responde: pareceria para o cão que pensasse mais um demônio, mais alguém que estivesse forçando um sofrimento, porque um cão, todo mundo sabe, no início ele não quer tomar banho. O nosso neto está com 7 meses, o primeiro banho, ele não foi muito, hoje ele adora o banho, está com 7 meses, e ele pula, faz a maior farra, mas ele também era uma coisa estranha para ele. Mas os cães às vezes ficam anos e não gostam do banho. O primeiro banho então é um choque, né? Uma coisa diferente. Então ele quer morder o tecido do sofá, a gente tira toda a natureza dentro dele, força para um lado e a gente está domesticando ele. Para quê? Para amar mais ele ainda, para ele ficar mais amável. Então eu estou educando ele para o bem dele. Eu vou mandar dar uma vacina no cão, então vai dar uma injeção no cão. Você imagina o cão não entendendo nada e sofrendo aquela agressão? Ele vem, me cuida, me dá comida, mas daqui a pouco me leva num lugar e eu tomo um banho, no outro lugar eu levo lá uma injeção. Aquilo doeu para o cão, quer dizer, ele está estranhando e não está entendendo o que está passando. Mas nós estamos já imaginando, né? Tudo o dono está fazendo para o bem do cão. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. E Deus que nos permite passar algumas coisas para o nosso crescimento emocional, espiritual, Ele está também nos forjando o nosso caráter, para nós ficar mais amável a Ele ainda. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente está que nem um cão, não entende nada de sofrimento e só sabe se queixar. Evidentemente que ninguém quer ficar tomando injeção aí, ou ninguém quer ser traído, né? Alguém quer ser enganado, mas às vezes Deus nos ensina a gente com um nível de sofrimento, a gente é outra pessoa quando a gente passa por essas provas. Alguém tem alguma dúvida? Não. Mas às vezes a gente só quer reclamar, às vezes a gente está que nem um cãozinho, né? Então, Deus entregar, confiar nas promessas de Deus é algo tremendo. Ter a certeza que Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a gente, isso é uma outra coisa para mudar o nosso padrão de pensamento. Quando tem alguém contra nós, se eu começar a repetir, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu tiver certeza dessas bênçãos, Romanos 8,38, né? Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É dentro dessa linha que tudo está na mão dele. Eu tenho o amor dele. O cão, ele não tem essa noção, mas hoje nós temos essa noção. Esse nosso Deus está fazendo tudo a nosso favor. Amém? Amém. Então
isso nós não podemos ser um crente, ser algum cristão com vida vitoriosa, se a gente toma posse da salvação. Não, eu estou salvo, mas eu ainda tenho dúvida. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Quantas pessoas se aproximam, quem tem grupo célula, sabe, no início as pessoas vêm com problemas e só se focam no problema. Só se foca no problema, mas passou alguns meses, quantas vezes a gente já ouviu? Isso para quem está em célula é normal. Olha, foi uma bênção aqueles problemas, porque eu estou aqui agora no meio de vocês, na igreja, louvando a Deus, isso me salva. Quem já passou por isso? Amém? O dono do campo levando o sofrimento, aquilo que parecia um sofrimento, a gente parecia que era mas olha, no início, o primeiro dia de célula, às vezes, até a gente que sabe, assim, é forte, porque a pressão é grande, as pessoas vêm carregadas de problema, e vêm lá e se focam no problema. Passou alguns meses, a alegria vem, e eu posso dizer na minha vida, e eu sei que os irmãos aqui já fizeram a mesma coisa. Foi uma glória eu passar por aqueles problemas. Hoje eu tenho uma vida muito superior que eu tinha antes de enfrentar aqueles problemas, que eram mega problemas, mas que hoje, às vezes, nem foi resolvido o problema. Não é verdade? Estou aqui com a família do Fernando, muitos dos problemas não foram resolvidos. Eles estão aqui, já estão quase na primeira fila, pastor. Graças a Deus. Então, é a primeira expressão, não. E graças a Deus porque eu tive aquele problema, senão talvez eu nunca fosse conhecer a Cristo. Então, mais do que um dono conhece o seu cão, Deus te conhece. Deus te conhece, Ele sabe o que tu está passando, Ele sabe o que tu já passou, Ele sabe toda a tua história, Ele sabe tudo, e Ele sabe exatamente o teu escape, Ele sabe até onde. A Bíblia diz que Ele não dá um fardo maior do que tu possa carregar. Então Ele sabe o que tu está passando, e aquilo lá era um anzol, Ele está te puxando, aquele problema era para te levar até Ele. Então, aquela experiência do cão para mim foi muito legal. Então, repitam comigo então o último princípio. Eu preciso crer que se Deus entregou o seu Filho por mim, Ele também cumprirá todas as suas promessas. Amém. Eu não sei já quantas promessas tem na Bíblia, parece 8.000 tem uma Bíblia de promessas, 8.000, sabe, pastor Cláudio? É um número, não importa, porque é muitas promessas. A gente vai viver a vida inteira, tem muitas promessas de Deus para nós. Muitas já se cumpriram aqui, se a gente deixasse testemunhar. A gente aqui na igreja já passou um roldão assim na Doneco, já foram pessoas mais de uma vez aqui, a mesma pessoa testemunhar. Deus supra as promessas dele em abundância. Então, a gente não pode viver nessa dúvida. Se você ainda está nessa dúvida, você vai orar, tem o recurso do jejum, da oração. Eu quero ter a certeza daqueles irmãos lá. Se você está hoje vindo pela primeira vez, você tem agora intimidade com Deus, né? Você está agora tendo essa revelação que eu falei lá em Romanos. Se você confessar com a sua boca, você essa noite, se você quiser, você vai confessar com a sua boca. Para ter essa vida vitoriosa tem esses 4 princípios, mas não vale nada se você não tem o princípio 0, o marco 0 dessa vida vitoriosa. Não é nenhum dos 4 princípios. O marco 0 da vida vitoriosa está lá em Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 15. Que é se confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo é o Senhor, isto é, o comandante da sua vida, isto é, se você entregar o reinado da sua vida nas mãos de Jesus, tu estará salvo, você estará salvo. Então, você aí está com as portas de receber as promessas. A Bíblia diz que nós somos, agora, como filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo
Cristo Jesus. Nós temos direito a esta herança. Um herdeiro tem uma herança, tanto que é chamado Novo Testamento. Todo testamento, quando é aberto, tem uma herança. Tem uma herança para você, irmão. Tem uma herança para todos nós aqui. Então, só que daquela mesma maneira, do dinheiro do banco, se você não tomar posse da sua herança, você não vai usufruir, pelo menos, não estou falando da herança eterna, né? Eu estou falando a herança aqui. Os filhos são a nossa herança. A bênção dos filhos são a nossa herança. Às vezes as pessoas estão lá amaldiçoando os filhos, não crendo na bênção dos filhos. Quantos filhos não pisaram na igreja aqui? Mas nós temos que continuar profetizando. O meu filho é bênção. O meu filho vai estar no caminho do Senhor. Eu proclamo que o meu filho é abençoado. Você não sabe o que é, mesmo o filho lá longe, lá nos problemas, em maus caminhos, você dizer, não, ele é abençoado, meu filho está curado. Isso aí é muito poderoso, mas é porque você crê nas promessas, porque você entrou na porta do Marco 0, você tem que passar pela porta. Jesus disse que ele é a porta, ele é o caminho também. Aqui eu falei de 4 passos do caminho. Tem muita coisa que a gente aprende aqui domingo na igreja. Quarta, quinta-feira, segunda-feira, na célula, nas casas. O que são? São passos no caminho. Nós temos muita riqueza na Bíblia. Então a gente não vem só domingo, a gente lê a Bíblia. Para que você lê a Bíblia? Você vai descobrir mais promessas, mais princípios dentro da Bíblia. Não precisa vir só no culto. Você vai vir no culto e em casa você vai descobrir passos dessa caminhada, dessa jornada. Que jornada? De vida vitoriosa. Próximo lá, está mudando agora. Olha de novo a foto, essa aí é a última foto, que era a primeira. Isso simboliza a sua vida, essa alegria. Não depende das circunstâncias. Você acha que qualquer família assim, não tem lutas, não tem objetivos, não tem alvos, não tem barreiras a esses alvos? Todo alvo tem barreira, senão nem teria graça. Você acha que um alvo sem barreira nenhuma tem alguma graça? A pessoa, você começar uma partida de futebol, você vai ligar ali o jogo sabendo que você vai certamente vencer, sem nenhuma dificuldade. Você ficaria 90 minutos vendo esse jogo? Eu não fico nem não sabendo o resultado, eu já não fico. Não tenho mais paciência. Mas imagina tu sabendo que você vai vencer. Então a vida tem graça justamente por isso, por essas questões. Vão ter barreiras, vão ter dificuldades. Deus nos dá essa oportunidade de a gente se sentir mais do que vencedor. Amém? Então, todas as bênçãos Ele já tem nos enviado. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos essa Tua palavra, essa Tua ministração, Pai, abrindo nossos corações, Senhor. Entre nós tem muitas pessoas sofrendo, Pai, sem alegria, mas como nós acabamos de cantar, Pai, uma vida vitoriosa é compatível com uma vida alegre